Inclusive, só a título de curiosidade, o nosso jornalista convidado, Luiz Kawaguchi, ele sempre traz informações de Odessa, de território ucraniano, e hoje não conseguiu falar com a gente por falta de energia elétrica. Vamos acionar o correspondente da Jovem Pan News na Europa, Luca Bassani, com um resumo no dia de hoje do conflito entre Rússia e Ucrânia. Boa noite de quarta-feira a toda a nossa audiência. A Ucrânia continua recebendo severos ataques em toda a sua infraestrutura energética, o que tem levado milhões de pessoas na capital Kiev a ficarem sem água e sem energia elétrica. Principalmente porque a rede de distribuição de água, em muitos casos, depende de bombas hidráulicas e essa, por sua vez, depende da energia elétrica, assim como também o aquecimento das casas, que muitas vezes também depende da rede elétrica. Kiev é uma capital moderna de cerca de 2,8, 2,9 milhões de habitantes, o que promove já um movimento de evacuação da cidade em direção ao interior do país, principalmente após o prefeito da cidade, Vitaly Klitschko, ressaltar o grande problema que a cidade enfrentará durante esse inverno, com apagões repentinos, racionamento de energia e falta desses itens tão básicos e tão essenciais para a vida na capital. Ao mesmo tempo, vemos que os ataques na região de Zaporídia foram bastante intensos, principalmente em uma maternidade que acabou vitimando um bebê de apenas 2 dias de vida e também deixando sob os escombros sua mãe e o médico. Portanto, a situação humanitária na Ucrânia continua de forma dramática, principalmente agora que nos aproximamos cada vez mais do inverno, que terá seu auge mais ou menos no final de dezembro, começo de janeiro. Ao mesmo tempo, nós vemos que um dos principais aliados da Ucrânia nessa guerra, o Reino Unido, enviará mais 3 helicópteros supermodernos ao país, além de 10 mil cartuchos de munição e também kits para o inverno, além, é claro, de ter feito treinamento nas últimas semanas de engenheiros e soldados ucranianos para saberem como manusear esses armamentos tão modernos e que têm sido tão importantes para a Ucrânia conseguir reconquistar áreas ocupadas e conseguir resistir em tantas outras, com o forte exército russo sempre fazendo pressão. Ao mesmo tempo, nós vemos que hoje, após essas atrocidades reveladas nos últimos dias, o Parlamento Europeu se reuniu em Estrasburgo e decidiu, através de uma decisão não vinculante, sem efeitos jurídicos, que a Rússia é um Estado que patrocina o terrorismo. E logo após essa decisão histórica, nós vemos que o próprio Parlamento, através do todo o seu sistema de software, foi atingido por um cyberataque pró-Kremlin. Isso nas palavras da própria presidente do parlamento, Roberta Metsola, a maltesa que é a presidente desse órgão legislativo importante da União Europeia, e disse que os especialistas, os técnicos fizeram tudo para proteger as principais informações, mas que o órgão foi atacado evidentemente em resposta a essa última declaração do bloco. Então vemos que as relações entre Ocidente e Rússia, entre Ucrânia e Rússia e consequentemente toda a OTAN e a Rússia, continuam em um momento muito difícil e tende a continuar nesta mesma toada por esse inverno 2022 e 2023, que tende a ser o mais difícil para os ucranianos desde a Segunda Guerra Mundial, pelo menos 1941, 1942, quando a União Soviética finalmente entra na guerra e combate a Alemanha nazista. Todas as atualizações continuaremos passando diariamente à nossa audiência. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Então, e a gente vem acompanhando, essa guerra por procuração e os interesses pelo mundo afora, interesse financeiro, Emanuel. A gente tem agora o caso dos drones iranianos usados pela Rússia, que contém peças dos Estados Unidos e Europa, apesar das sanções. Os dados foram expostos por um grupo de pesquisa de armas que divulgou esse relatório. A maioria das peças, incluindo semicondutores e outros componentes eletrônicos avançados, tinha lá marcas indicando as fabricações. Então, assim, onde está a ideologia? Na verdade, o que está valendo é a guerra de interesse, é o quanto eu estou vendendo de arma, para além do... Não me interessa o número de pessoas que estão morrendo? É isso mesmo? Williams, tem que rastrear o dinheiro, certo? Rastreia o dinheiro. Eu tenho certeza absoluta que se nós formos rastrear a campanha eleitoral dos principais defensores do envio de armas dos Estados Unidos para a Ucrânia, entre democratas e republicanos, nós vamos encontrar fortíssimas contribuições de campanha do complexo industrial militar norte-americano.
Porque no final do dia, se o governo americano manda 1, 2, 3, 4, 50, 100 bilhões de dólares em armamento para a Ucrânia, não estou dizendo que foi 100 bilhões, é só um exemplo, eles têm que comprar essas armas de algum lugar. E essa compra efetivamente vai beneficiar essas indústrias que produzem armamentos de guerra dos Estados Unidos. Inclusive, William, você pode perceber que os Estados Unidos, no começo da guerra, eles, em vez de terem uma posição forte de dissuadir a Rússia, de realizar conferências de paz, os Estados Unidos tiveram uma postura muito forte de adotar sanções que efetivamente contribuem para você escalar a guerra e também uma postura muito forte de enviar armas para a Ucrânia. Isso gerou um aumento imenso dos gastos militares de vários países ocidentais e do Japão, tanto que a Alemanha, se eu não me engano, triplicou o seu orçamento militar. É óbvio que a Alemanha, que não tem muitas indústrias militares, vai precisar importar esse equipamento de algum lugar ou vai precisar estabelecer em seu território filiais de fábricas da onde? Dos Estados Unidos. Então, no final do dia, William, é óbvio que nós vamos encontrar, sim, esses componentes americanos nos mísseis iranianos, porque é exportação. Claro, eles não exportam a arma pronta para o Irã, porque existem várias sanções, mas os componentes, eles estão juntados. E é até perturbador, William, a gente descobrir que o Irã recentemente, se eu não me engano agora em novembro, testou com sucesso o míssil hipersônico, que é aquele míssil que atinge velocidades superiores a 6.000 km por hora e pode passar por qualquer sistema antiaéreo. Então o Irã domina hoje uma tecnologia que é avançadíssima, que até pouco tempo atrás só a Rússia tinha, agora a China já tem, Coreia do Norte também indicou que está desenvolvendo e os próprios Estados Unidos estão tentando desenvolver. Ou seja, o Irã está conseguindo aí assumir uma posição de ponta militar e é importante para eles essa demonstração de força justamente para tentar dissuadir os Estados Unidos de ampliar as sanções econômicas. Eu não te vendo o drone, mas eu vendo o kit drone, ou seja, você monta aí no seu território. Lógico, eles não vão vender tudo, mas vende, sei lá, 50%, 70% dos componentes. Aí eles importam o resto de outros lugares ou desenvolvem localmente. O grande problema, por exemplo, você vê como a indústria de semicondutores é uma coisa tão importante que recentemente os Estados Unidos tomaram algumas medidas para restringir a transferência de tecnologia de semicondutores dos Estados Unidos para a China, com várias proibições de atuação de empresas americanas em solo chinês. Porque os semicondutores, William, assim como a internet de quinta geração e a exploração espacial, vão ser sim as tecnologias de ponta do futuro. Então os Estados Unidos têm intenção de retardar o desenvolvimento de outros países no setor de semicondutores. Só que quando o Irã consegue utilizar semicondutores padrões, ele mostra justamente o seguinte, tudo bem, você está tentando impedir os outros países de desenvolverem semicondutores, mas a gente já importou um bocado e a gente sabe da aplicação prática. O que a Rússia está fazendo com esse corte do fornecimento de energia, né, com interrupções em Kiev, Lviv, Dnipro, Odessa, Kharkiv, metade da Moldávia, né, que está ligada a essa rede de energia da Ucrânia, também perdeu, né, o fornecimento. Isso é um crime contra a humanidade? É possível responsabilizar a Rússia, o Kremlin, nos tribunais internacionais por essa atitude no período de inverno? William, para configurar o crime contra a humanidade, existem aí regras mais restritivas e específicas, mas com toda certeza a Rússia fere várias convenções internacionais. Porque parece até brincadeira, né, William? Mas a guerra tem regras. Não atacar escolas, não atacar hospitais, não atacar a população civil, só atacar alvos militares. Então, quando a Rússia afeta a infraestrutura de energia da Ucrânia, efetivamente é um ataque indireto à população civil. O inverno naquela região, William, é extremamente rigoroso. Tanto que ali, a região da Rússia, a gente sabe que o Napoleão e o Hitler perderam as guerras para a Rússia por causa do inverno, que era tão rigoroso que as tropas de Napoleão sofriam e os tanques alemães congelavam. Então, efetivamente, você submeter os ucranianos à falta de energia, dificuldades de aquecimento nesse período de inverno que começa no dia 21 de dezembro, é realmente trágico, vai causar muitas mortes, vai causar muita dificuldade, vai ter um custo humano e um custo financeiro muito elevado. É realmente uma tática desprezível. O Volodymyr Zelensky, ele vem acionando o Conselho de Segurança das Nações Unidas para agir contra a Rússia por causa desses ataques, né, contra a parte de infraestrutura do território ucraniano. Como eu disse para os senhores, Moldávia
sofrendo com esses apagões em função do fornecimento de energia que vem da Ucrânia. E tem um ponto importante que a União Europeia não conseguiu chegar a um acordo aí hoje, nessa quarta-feira, sobre o nível do limite dos preços do petróleo russo transportado pelo mar, sobre esse esquema do G7. É possível? Não, ele é possível, mas a Rússia não é obrigada a exportar o petróleo para a União Europeia. A Rússia pode dizer, não, eu aguento mais tempo, eu perco dinheiro e não exporto petróleo para vocês. Bom, então dane-se a questão da União Europeia fixar preços e limites. Aquele ditado, né? Eu não lembro quem foi o jogador de futebol da seleção brasileira, acho que foi na Copa de 62, que estava previsto o jogo com a União Soviética, que estava previsto que ia ser uma goleada, e aí o resultado não foi esperado, e perguntaram para ele o que foi que houve. Ele disse, não combinamos com os russos. Então está faltando também combinar com os russos aí. Eles não são obrigados a aceitar esse limite de preço. Se eles quiserem exportar para a Europa, eles vão aceitar o preço. Se não quiser, eles estocam o petróleo, exportam para outro país e por aí vai. A gente precisa lembrar, William, que essa situação da Europa, que agora vai enfrentar um inverno rigoroso, com estoques de gás reduzido, preços elevados, decorre de uma política ambiental extremamente equivocada. Depois do acidente na usina nuclear de Fukushima, no Japão, 2011, ali, final de 2011, 2012, se eu não me engano, a Alemanha e a França, principalmente a Alemanha, a França fez muito menos isso, resolveram desligar suas usinas nucleares apressadamente. E isso efetivamente foi seguido de uma maior importação do gás russo. Então, a Alemanha hipotecou sua soberania energética à Rússia, e isso, e outros países da Europa também fizeram, e isso é que está fazendo com que o custo de diminuir a importação do gás russo seja tão alto para a Europa, o que faz com que muitas pessoas brinquem que o ESG, né, aquela ideia do meio ambiente, o social e governança, que muitas vezes é para a área ambiental, na Europa seja chamado hoje como sigla de Europa Sem Gás. Bom, é assim, vamos trazendo para a nossa realidade, né? Imagine você, se nós estamos enfrentando um confronto aqui em território brasileiro, o que você vai fazer? No Rio de Janeiro, você explode a ponte Rio-Niterói, ou seja, ninguém circula para a região metropolitana do Rio de Janeiro, você corta aquela comunicação. Aqui em São Paulo, você vai bombardear o aeroporto de Guarulhos ou a Marginal, e começa a fechar a cidade, acabando com a infraestrutura e impedindo a livre circulação, não só das tropas, mas também dos civis que moram ali. Estão tentando fugir e não conseguem. Imagens que estão circulando agora pelas redes sociais, enfim, mostram a população cozinhando do lado de fora de casa, no frio, montando uma espécie de fogão a lenha, cozinhando a lenha, porque não tem. William, você quer pensar uma coisa pior? Eu me lembro que, acho que foi no governo da Dilma, a gente teve uns apagões por conta de problemas de linha de transmissão. Uma linha de transmissão dava problema e você tinha apagões. Então, no Brasil, a situação seria pior ainda. Você derruba uma linha de transmissão, você sobrecarrega o operador nacional. Você sobrecarrega o grid. Imagina se a gente entrasse em guerra, sei lá, entrasse em guerra com a Argentina e os argentinos bombardeassem ali a represa, o represamento em Itaipu. Você eliminava ali mais de 15% da geração de energia elétrica no Brasil. O Brasil ia a colapso.